Boas-vindas! E você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de WordPress. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Beleza, vamos lá. O WordPress, ele funciona da seguinte forma. Ele tem ali diversas tabelas internas dele, tá? Tabela de administração, tabela de manutenção de dados e tudo mais. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Tá me dando um pouco de sombra, mas vocês conseguem enxergar aqui, né? Eu tô vendo no vídeo que dá para enxergar normal. Correto? Alunos que estão aqui comigo, beleza, né? Show. Então agora eu vou mudar aqui a minha visualização para eu ficar aqui como o host aqui principal e vocês conseguirem me olhar aqui no Speak View. Aí, beleza. Então, o que acontece? O WordPress, ele tem uma estrutura básica, né? A gente vai entrar ali no SQL Workbench para que vocês possam olhar como é que funciona a estrutura, tudo bonitinho lá. Mas, primeiramente, tem uma estrutura que eu quero explicar para vocês, que é uma tabela chamada WP_Posts. Ou seja, se você entendeu isso daqui, você já praticamente entendeu 80% do WordPress, tá? Nessa tabela aqui, gente, vai praticamente tudo. Ela tem aqui, ó, uma propriedade chamada Content Type, ok? E nessa Content Type, ele simplesmente divide cada tipo de conteúdo. Então, toda vez que você vai criar um post no WordPress, ou seja, um post de dados, você está criando ali um artigo, você está criando um texto, uma página de vendas, qualquer coisa que você esteja fazendo no WordPress, sempre vai mandar para esta página aqui, chamada WP Posts, ok? E esse WP Posts, ele tem essa estrutura dividido pelo Content Type, onde você pode colocar inicialmente a sua lista de posts, ou seja, as informações do blog que você está criando. Show! Porém, o WordPress ele te dá também uma outra possibilidade de você criar um negócio chamado Pages, né? E o que seriam esses Pages aqui? Seria página na internet. Ou seja, a página 1, a página 2, ou então a página da Home, a página do Sobre, a página do Fale Conosco, né? Então, diversas páginas criadas lá dentro do WordPress, ok? E esse Pages aqui também é um outro elemento que vai dentro da pasta, ou seja, dentro da tabela chamada WP Post, com o Content Type diferente. Um vai com Content Type de Posts, né? Outro vai com Content Type de Pages. E assim sucessivamente. Danilo, então quer dizer que se eu quiser criar um tipo específico no WordPress, eu poderia fazer? Sim, positivo. Você poderia criar um Custom Post Type, ok? Então tem um negócio chamado Custom Post Type, que é o quê? Você cria um post type diferente, ou seja, um item a mais para ser colocado aqui nessa sua lista de Content Type, ok? Então, tudo que você faz no WordPress, ou grande parte das coisas que você faz no WordPress, você armazena dentro dessa pasta chamada, dentro dessa tabela chamada WP Post, né? E aí veio o problema, né? Quando eu tive o preconceito. Qual que foi o problema aí? Na estrutura de dados que eu tinha aprendido na faculdade, né? Tipo, nossa, eu aprendi que a gente precisava utilizar ali um modelo relacional. Hoje a gente fala muito também sobre banco de dados orientado a documento, né? Mas eu aprendi que a gente tinha que fazer uma boa estrutura de dados, né? A gente tinha que fazer um diagrama de entidades e relacionamentos muito bem feito, né? Onde a gente tinha ali, ó, um para muitos, né? Ou seja, um aqui, ó, para muitos, né? Ou seja, muitos para muitos. Então tudo isso eu aprendi na faculdade ali, né?
E era coisa que eu utilizava bastante no meu dia a dia, né? E, cara, não, isso era muito bom. E aí, quando eu vi isso daqui, que todos esses tipos que poderiam ser em tabelas diferentes estavam dentro da mesma única tabela, a primeira coisa que eu tinha pensado na cabeça é: essa tabela aqui vai crashear. Vai dar problema, essa tabela ela vai corromper, não vai dar certo, e etc, e etc e tal. Né? Então, era isso que eu pensava. Ok, mas se você coloca na estrutura certa, no servidor certo, na forma certa de organizar, isso não acontece, ok? Logo, eu vi que o problema estava na minha estrutura. Existem formas e formas de você simplesmente colocar um sistema monolítico, que é um WordPress, por exemplo, um sistema monolítico, no ar. Se você simplesmente pega esse sistema que você está construindo e coloca ele num servidor desta forma, agora eu vou apagar aqui para vocês, desta forma, você vai lá naquelas empresas que tem ali um monte de servidor na nuvem e contrata uma máquina na nuvem, ok? Você contratou lá o seu servidor na nuvem. Show! E aí você instala ali o Apache, instala ali o MySQL, etc. Ou já vem instalado para você e você faz um FTP, né? Ou seja, um FTP dos seus dados, dos seus arquivos do WordPress para dentro desse servidor aqui, ok? E aí o que mais que você faz? Dentro desse servidor, você instala ali uma instância do seu banco de dados. E dentro desse servidor, você também coloca ali um diretório, né? Onde você vai ter diversos arquivos, ok? Quando você faz essa estrutura, você tem um único número de IP aqui. Ou seja, esse número de IP é de uma única máquina, de uma única virtual machine ou de um único container. E esse container aqui é o mandatório do seu sistema. E aí, tudo que você faz fica dentro dessa parte aqui. Então, todo o seu input e output, ou seja, todo o seu dado de entrada e de saída de sistema fica dentro de um único servidor. Qual que é o problema que acontece aqui? Exatamente esse problema que eu estava falando com vocês. Você tem uma estrutura que tem um WP Post que é muito utilizado, né, naquele sistema, e isso pode realmente crashear aqui, ó. Mas não é por causa do WordPress ou da estrutura dele ou como ele foi feito. É por causa da sua infraestrutura, ok? Por causa da sua infra. Por causa da sua arquitetura. Arquitetura. Ok? Por que por causa da sua arquitetura? Porque essa é uma arquitetura que não é escalável, ok? Não escala isso aqui, gente. Se isso não escala, por que você continua insistindo em colocar o WordPress numa estrutura assim, né? Então você possivelmente deve utilizar o WordPress ou deve ter ali alguma experiência, alguma má experiência com o WordPress pelo fato de você colocar o seu sistema numa infraestrutura onde você arruma uma virtual machine, você joga tudo lá e fica tudo no seu localhost, tanto o seu arquivo de assets, quanto o seu banco de dados, quanto o seu servidor e tudo mais. Então isso é algo que pode realmente dar problema, ok? Correto é um servidor para isso, um servidor para isso, outro servidor para isso. Separando então o que é arquivos, o que é banco de dados, ou seja, assets, o que é banco de dados e o que é processamento. Então, se você separa isso, você consegue escalar, colocando várias instâncias aqui de processamento, tendo um autoscale em cima do seu WordPress, ok? Ou seja, numa estrutura correta, o sistema vai funcionar belezinha. Então, esquece esse mito de o WordPress não escala. Escala sim. É porque a infraestrutura que você colocou não escala. Então, eu vou ensinar para vocês isso aqui também. Como vocês colocam numa infraestrutura que você consiga escalar. Separando arquivos, separando bancos de dados e separando, né, servidor de processamento. Ok? Outra coisa importante que eu ia falar para vocês também, né? Isso que me fez abrir a mente, tá? Quando me mostraram essa infraestrutura, eu vi lá com o pessoal da Automatic, né? Ou seja, o pessoal que que mantém o WordPress, né? Eu vi eles mostrando esse tipo de arquitetura. Arquitetura que até então eu não conhecia, né? Eu simplesmente achava que eu poderia usar o WordPress desse jeito aqui, né? Quando eles me mostraram esse tipo de arquitetura, aí eu comecei a entender. Então sim, ele escala. Então sim, é possível fazer uma aplicação muito robusta com diversos tipos de acesso, porque essa infraestrutura aqui vai aguentar, ok?
Então, essa é a outra explicação. Outra coisa é cache, né? Então, existem servidores de cache que você consegue colocar que vai ser ali um mediador entre esses dois pontos, o seu banco de dados e o seu sistema. Então, o cache também é outra coisa que você pode configurar em cima do seu banco de dados. E se você é um programador e se você entende, né, como que funciona o código do WordPress, você pode colocar essa estrutura, ok? Outra coisa que aconteceu comigo também, que é importantíssimo vocês saberem, é quando eu conheci o WordPress também, eu conhecia um WordPress onde um monte de gente baixava e instalava plugins o tempo inteiro. Baixou e instalou plugin, baixou e instalou plugin, baixou e instalou plugin. O tempo inteiro, ok? O único problema disso é que existem diversos plugins que não foram feitos code review, e nem por você, ok? E por isso, existem várias brechas de segurança e que um monte de gente conseguia invadir. Então, tinha uma parte na empresa onde eu trabalhava que era um setor onde só você tinha que ficar olhando invasão. E o pessoal que mexia com a parte de tecnologia, cara, odiava o WordPress pela quantidade de invasão que tinha nos sistemas, e quantidade de pessoas que usavam aqueles sistemas e dava problema. Pelo fato de a gente aprendeu com a empresa, com a fonte, quem mantém o WordPress, que a gente fazia de forma errada. A gente usava plugin que não era validado pelo WordPress, a gente não fazia code review dos plugins, a gente instalava qualquer tipo de plugin. Esse plugin simplesmente tinha código lá que simplesmente fazia spyware, fazia um monte de coisa, roubo de informação, roubo de senha, roubo de um monte de coisa. A gente não sabia, só instalava, né? A gente não programava, a gente só instalava e usava. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Que não adianta só baixar o WordPress, instalar no seu servidor e sair baixando um mundo de plugins sem você nem saber o que está acontecendo lá dentro. Você está entregando uma solução para o seu cliente que simplesmente pode sair fora do ar porque foi invadido. Quantos de vocês já não tiveram ou já não conheceram alguém que teve um site WordPress que foi invadido? Aí o problema é o WordPress? Não. O problema é você, porque baixou qualquer tipo de plugin. Você que não soube fazer um code review. Você que não contratou uma empresa para fazer um code review do seu sistema. E você simplesmente está falando que o WordPress é ruim. Não. O WordPress não é ruim. Você simplesmente foi negligente com uma parte do processo de desenvolvimento desse sistema. Ok? Então lembre-se também que essa é outra parte importante. Fechou?